Glória a Deus. Muito bom estarmos na casa do Senhor, onde nós podemos ler a sua palavra e sermos ministrados por ela. Que bom que você veio aqui. Que bom que você está aqui. Não há lugar melhor do que estar na presença do nosso Pai, né? Nos braços do Pai, como a gente cantou, na presença do Pai. Última mensagem da nossa série, Descobrindo o Coração do Pai. E eu de coração espero que você tenha descoberto coisas novas do coração do Pai, direto aí para o teu coração. Que o Senhor Jesus fale contigo nessa noite. Na primeira mensagem dessa série, desse domingo longo, desse mês longo, né? 5 domingos. Na primeira mensagem, alguém se lembra o tema dela ou não? Ah, não lembra. Atraídos pelo Pai, lembra? Falamos sobre sermos, o Pai nos atrai para perto dele. Ele se manifesta como Pai a todos nós. Na segunda mensagem ficou mais fácil, né? Dia dos Pais, o Pai que nos ensina a sermos pais. Nos ensina a sermos pais e mães, né? Foi o que a gente viu naquele domingo. Depois, agora tá ficando mais difícil, hein? A gente falou sobre um pai que... Oi? Consola. Um pai que nos consola. E a gente falou também sobre o Pai que nos envia. Muito bem, olha, o pessoal está craque, achei que o pessoal não ia saber. Falamos sobre o Pai que nos envia, o Pai que nos consola, o Pai que nos envia. E hoje, então, a última mensagem da série. E essa mensagem, você que gosta de anotar, é a promessa do Pai. A promessa do Pai. Imagine você, uma criança que ouve do pai: filho, quando eu voltar do trabalho, eu vou brincar com você, nós vamos brincar juntos. Imagina o Heber vai sair para trabalhar, fala para o Luquinhas: olha, quando eu voltar, a gente vai brincar bastante. Durante o dia, aquela criança talvez sinta falta do pai. Puxa, como eu queria que meu pai estivesse aqui, como eu queria que meu pai estivesse ao meu lado. Mas ele se lembra de uma promessa. O Heber prometeu para o Luquinhas que quando ele voltar, eles iriam brincar muito. Qual será então a expectativa, peguei o Heber de exemplo aqui, né, do Luquinhas, sabendo que o pai dele prometeu: olha, quando eu voltar, nós iremos brincar bastante. O filho, então, ele se sustenta durante todo aquele dia na promessa do pai. Por isso que nós não podemos falhar como pais, né? Por isso que a gente sempre diz, né? Prometeu, cumpra. Né? Mães também, né? Prometeu, cumpra. Porque ele fica naquela expectativa de que o meu pai falou. O meu pai prometeu que ele vai cumprir. Da mesma forma, no texto que nós vamos ler hoje, fala de Jesus junto com os seus discípulos. Os discípulos que estavam em determinado momento temerosos por causa da sua partida. Jesus já havia ressuscitado e ele ia partir. E eles estavam, de certa forma, com medo, receosos com aquilo que poderia acontecer, ansiosos com o desconhecido. Mas Jesus deixa para eles e para nós também a promessa de um pai, que aquela separação não será para sempre. Que aquela separação
tem data de validade. Tem um momento que vai expirar. Essa é a promessa do Pai. Essa promessa é o que sustenta o nosso coração hoje. No meio das incertezas da vida, no meio das dificuldades que nós enfrentamos, tudo porque nós nos firmamos não naquilo que vemos, mas numa promessa dada. Numa promessa que foi dita para os discípulos e que serve para nós. Uma promessa que saiu da boca de Cristo. E eu te convido então para nós lermos a palavra lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, os 3 primeiros versos apenas. João 14 diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos rendemos diante da Tua palavra e pedimos, ó Deus, a revelação da Tua palavra aos nossos corações e que nós sejamos, ó Deus, por ela edificados. Que nós sejamos, ó Deus, trabalhados por ela, Senhor, e que nós possamos ser ministrados no nosso íntimo, no nosso coração, e que ela possa cair em solo fértil e nós possamos, então, dar frutos, resultado dessa palavra, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Eu sempre peço, a gente, nas nossas atividades aqui durante a semana, né, seja a Tarde da Esperança, principalmente na Meia Hora com Deus, eu sempre faço um exercício quando eu leio o texto aqui, e eu sempre digo assim, enquanto eu estiver lendo, feche os seus olhos. Enquanto eu estiver lendo o texto, eu quero que você se transporte para aquele cenário. Imagina que você, nesse momento, você sai daqui e vai lá onde acontece aquele texto. Tente visualizar todos os detalhes. As pessoas que estão em volta, quem está falando, para quem está falando, o que está relacionado a tudo aquilo ali, o que gira em torno de tudo aquilo ali. Perceba o clima, perceba, quem sabe, o respirar das pessoas, sabe, se transportar para um lugar e tentar imaginar o que está acontecendo ali. Eu queria que a gente pensasse nesse texto aqui. É noite. O lugar onde os discípulos estão está cheio de tensão. Eles estão com medo. Eles estão preocupados. Jesus já tinha acabado aí de lavar o pé dos discípulos, falou sobre a traição que viria, ele também falou sobre a negação de Pedro. O ar está pesado. O clima está tenso. Nós lemos aqui o capítulo 14, mas do capítulo 13 até o 17 ali, ele é conhecido aí como o discurso da despedida de Jesus. E naquele cenário, de repente, um silêncio desconfortável se instala. Os discípulos então ouvem que Jesus ele vai partir. Como será que os discípulos estão olhando para Jesus naquele momento? Como será que está o batimento cardíaco deles naquele momento? Uau! Se já estava ruim com Jesus, ele vai embora, vai ficar pior para a gente. Imagina a ansiedade que se instala.
Imagine que você, por muitos e muitos anos, ouviu a promessa a respeito do Messias. E o Messias vem. O Messias é entregue. Só que agora o Messias vai embora. Aquele a quem eu tanto queria que viesse, gerações e gerações esperavam pelo Messias, agora o Messias vai embora. E vai deixar todo... E agora? O que vai acontecer? Os discípulos estavam ali então, com os olhos, quem sabe, cheios de perguntas. Cheio de... E agora? Coração apertado. E é nesse clima, e é nesse ambiente que Jesus olha para eles e diz: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Nós ouvimos isso como uma palavra de consolo, né? Uma palavra de consolo para eles naquele momento, naquela hora, naquele momento de choque. Como não ficar turbado? Como não ficar ansioso na expectativa de que tudo vai ruir, tudo vai desmoronar? Coração turbado. O que significa isso? Essa palavra usada aqui, ela tem relação direta como um agitar, como um mar no meio de uma tempestade, sabe? Turbulência, agitado. Esse é o sentido da palavra. E era assim que estava o coração dos seus discípulos. Estava como um barco prestes a afundar. Quantas vezes nós também chegamos diante de Deus com um coração turbado, com um coração agitado, cheio de medo, de insegurança, sem entender o que vem pela frente? Os discípulos, eles estavam perdendo o chão. Os discípulos não sabem o que vai acontecer. E Jesus responde com fé, dizendo que para que eles tirassem o coração deles dessa turbulência. Não se turbe o vosso coração. Tira o seu coração dessa turbulência. Não se agite. Creia em Deus, creia também em mim. Jesus não apenas aponta para Deus, mas ele se coloca ao lado de Deus, garantindo diante deles ali que o futuro não estava perdido. Olha, creia em Deus, creia em mim, creia no que eu estou falando, acredite em mim. Aquiete-se, saia dessa turbulência, tira o seu coração dessa turbulência. Quem sabe a gente pode imaginar Jesus olhando nos olhos de cada um dos seus discípulos. Aquiete-se, calma, tudo vai ficar bem. Tudo faz parte do plano. Tudo faz parte do projeto. Creiam também em mim. Esse é o consolo da casa do Pai. Como a gente viu no verso 2. Jesus levanta os olhos deles daquele ambiente, daquele cenário, e eleva os olhos para a eternidade. Como que quem diz assim, ó, levanta a cabeça. Olha aqui, olha para o alto. Não olhe para os problemas que você está vivendo aqui. Mas como Jesus, olha só, na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Essa imagem, na casa de meu Pai há muitas moradas, traz para nós a ideia de um lar eterno, seguro, protegido, preparado. No mundo de incertezas, onde a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, ele fala de um lugar de certeza. Ele fala de um lugar onde nós podemos confiar que Ele estará, que Ele vai preparar.
Quando a gente pensa em morada, não significa algo passageiro. Significa uma habitação permanente. Uma habitação permanente. Vivemos num mundo de casas frágeis. A gente vive num mundo de muitas inseguranças. Insegurança política, insegurança com relação à saúde, a doenças. Quem poderia imaginar aquela pandemia que nós tivemos, né? Quem poderia cogitar um cenário que a gente teve como aquele? Quem poderia imaginar essa chuva de pedra que nós tivemos semana passada? Né, Renato? Quem poderia? Não deu nem meia hora, 15 minutos, 20 minutos, mas fez um estrago em boa parte da cidade. Incertezas. Mas Jesus aponta para um lugar seguro. Jesus faz então uma promessa para mim e para você. Ele traz então esse consolo e amplia para nós o horizonte. Lembra que eu falei no início aqui, na abertura do culto, que se a nossa expectativa está só nessa realidade, nós somos um povo mais infeliz da terra. Jesus amplia o horizonte e fala, olha aqui, ó, vai tudo muito além. A coisa não vai acabar aqui. Ela começou aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Enquanto aqueles discípulos estavam ali presos naquele lugar, naquele cômodo, ele diz que vai voltar para levá-los. Os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Percebe que não é apenas um lugar preparado. Percebe que não tem a ver simplesmente com uma localização, com um ambiente físico, mas tem a ver com presença. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus não apenas abre a porta para um futuro melhor, mas ele garante a presença eterna. A presença dele junto conosco. Então, não tem a ver com um lugar, mas tem a ver com a sua presença. Lembro daquela fala de Jesus para os discípulos, quando todos estão indo embora, e aquilo marca muito forte, que Jesus chega e fala assim, e vocês vão querer ir embora também? Está todo mundo indo embora? Estão achando aí que o meu discurso é muito duro? Estão indo embora e vocês querem ir embora também? Querem me abandonar? E Pedro, naquela fala forte, do fundo do seu coração, diz, Mestre, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro olha e fala assim, como assim ir embora? A gente não tem para onde ir. O Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? É lógico que iremos caminhar contigo. É lógico que estaremos contigo até o fim. Só que de repente Jesus chega e fala assim, ó, tô indo, hein? Valeu? Acabou. Mas eu volto. Eu vou preparar um lugar para vocês. Mas eu volto. Porque o mais importante não é nem esse lugar. O mais importante é vocês estarem comigo. Porque aonde eu estiver, vocês também deverão estar. Então percebe que ele trata dessa questão de presença dele. Os discípulos não imaginavam ficar longe de Jesus. Para onde a gente vai? Não tem como, a gente quer caminhar contigo. E agora ele volta, Jesus, então, para eles e diz a mesma coisa. Ó,
Eu vou, mas eu volto, porque é importante vocês estarem aonde eu estiver. Uma palavra, então, que traz ânimo. Essa foi a maior palavra para um coração turbado, não é verdade? Um coração agitado. Não é apenas um futuro melhor, mas é um futuro com Ele. É um futuro com Ele. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui. Muitos aqui já estão do meio-dia para tarde, né? Eu estou nele. Ano que vem faço cinquentinha já, olha só, não parece, né? Eu já faço cinquentinha. Eu sou mais velho. O Leite é mais novo que eu. Mas, você fala, e aí? Quanto tempo, né, eu terei mais? Quanto tempo? Será que eu chego aos 80? Será que eu avanço? Fui visitar o Teodoro essa semana, Teodoro, a gente estava falando sobre isso, né? Até damos risada, brincamos a respeito disso, né? De idade, tempo. E falando assim, né? Ó, Teodoro, quando for lá no culto lá, for adorar a Deus, levanta a mão não, né? Não vai que Jesus puxa, né? Então, a gente precisa entender que o nosso tempo ele é muito curto. Mas a nossa certeza é de que o lugar foi preparado, mas mais do que um lugar apenas, é a presença de Jesus. É a presença de Jesus, é estar com Ele. Por que os discípulos sofreram, foram martirizados por amor a Cristo? Que amor é esse? Que se submete ao sofrimento por causa de Cristo Jesus? Era a certeza da presença. Era a certeza de que nada mais importa nesse mundo, nada mais importa nessa terra, nada mais importa. Chega de sofrimento, chega de dor, chega de luta, mas a presença do Senhor. Os discípulos saem então daquela noite, talvez ainda sem compreender tudo. Talvez ainda com o coração apertado. Mas com toda certeza, aquelas palavras de Jesus ecoaram quando eles viram Jesus na cruz. Quando eles viram o Cristo sofrendo. Quando eles viram Cristo sendo sepultado. Quando eles viram Cristo ressuscitado. Se aquele que prometeu todas essas coisas, agora nós podemos ver tudo aquilo que ele falou se cumprindo ainda aqui. Aquela promessa lá atrás, ela vai se cumprir. Ele prometeu que vai preparar lugar. Ele prometeu que vai voltar depois. Uau, olha só. Ele foi morto, mas ressuscitou, conforme ele havia dito. Então, se ele cumpriu essa promessa, a outra lá atrás, com toda certeza, ele vai se cumprir. Ela vai se cumprir, né? Hoje essas palavras, elas atravessaram séculos e chegaram até nós. Assim como aqueles discípulos, nós também vivemos noites escuras. Nós também vivemos noites de incerteza. Nós também vivemos noites de ansiedade. Sentimos o nosso coração, quem sabe, sacudido. Às vezes até pensamos que o Mestre nos deixou. Às vezes até nos sentimos sozinhos. Mas novamente, lembramos dessas palavras aqui de João 14. E entendemos que há um convite para nós. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim.
também há a promessa de que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Ou seja, se Ele fez uma promessa além dos tempos, para a eternidade, Ele também fez uma promessa sobre estar conosco todos os dias. Se nós cremos naquilo que Ele falou, precisamos tirar o nosso coração dessa turbulência. Viver na esperança da casa do Pai. Viver na esperança da presença dEle. Percebe que o ensino de Jesus ele não termina no medo, mas ela termina na promessa. Ele nos tira do medo e nos coloca na promessa. Isso precisa nos motivar, nos guiar. Então, meu irmão, minha irmã, quando o medo tentar te dominar, lembre-se que o teu coração pode confiar. Quando a vida parecer incerta, lembre-se que há uma casa preparada. Quando a solidão bater forte, mesmo você estando no meio da multidão, mas ali na multidão você se sentir sozinho, lembre-se que Ele levará, Ele voltará e levará você com Ele. Você já entregou seu coração turbado nas mãos de Jesus? O que tem agitado o teu coração? O que tem acelerado o teu coração? O que tem te preocupado? Você tem a certeza da morada eterna? Você tem a certeza da presença dEle até o fim? Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto para ir com Ele? Se hoje Jesus chegasse e falasse, chegou a tua senha, você estaria preparado? Lembra no início da celebração que nós lemos o texto de Colossenses que fala para nós pensarmos as coisas do alto? Percebe por quê? Porque a gente não sabe o dia, nem a hora. Talvez seja a nossa hora. Não, pastor, tem muito para viver. A gente não sabe. Por isso o nosso coração, ela está firmada nas promessas do nosso Deus. Nas promessas daquele que prometeu estar comigo até o fim. Nas promessas daquele que disse que vai preparar um lugar. Na promessa que disse que o mais importante é nós estarmos aonde Ele está. Imagina você naquela sala ouvindo Jesus. Você sente medo. Você tem incertezas. Mas o Mestre mostra, olha no teu olho e diz: eu vou preparar um lugar para você. Eu vou estar com você. Eu volto para te buscar. Você vai estar comigo para sempre. Então nós olhamos aí para a nossa série, descobrindo o coração do Pai. E nós nos alegramos porque a gente vai lá para a primeira mensagem e a gente vê que Jesus nos atraiu. Ele nos atraiu, nos trouxe para perto. E de repente nós damos um salto daquela primeira mensagem
Quem quiser lembrar, está lá no nosso YouTube, você pode acessar e ouvir de novo. A gente dá um salto daquela primeira mensagem que fala que ele nos atrai e a gente cai na mensagem de hoje dizendo: eu vou, mas volto. Porque é importante você estar comigo. Nesse percurso de um para o outro, ele nos ensina a sermos pais e mães. Ele nos consola no meio das dores, no meio das dificuldades. E ele nos envia para alcançar outras pessoas que também estão sendo atraídas para ele. Consegue enxergar o cenário completo agora? Descobrir o coração do Pai é isso. É você olhar agora o cenário inteiro e entender: uau! Olha o projeto de Deus aí. Ele primeiro me atraiu, me conquistou. Nós amamos o Pai porque Ele nos amou primeiro. Ele nos prepara. Ele nos consola porque estamos vivendo num mundo difícil. Mas Ele também nos envia. Como quem diz assim: ó, traz mais gente. Vai lá buscar o restante. Eu já te atraí, agora vai buscar o resto. Aí chega nesse final, ele diz: ó, estou preparando um lugar para a gente ficar. Que é muito mais do que um lugar, mas é a presença dele. Fecha-se o ciclo, fecha-se o cenário, e nós descobrimos o coração do Pai, que foi formar um povo totalmente dele, que foi formar uma grande família, e que nesse percurso, em determinado momento da história, Ele separou para você viver. E para você descobrir qual é o seu papel nesse pedacinho de toda essa história que começou lá em Abraão. Um pedacinho dessa história estava lá escrito: Theo, Ângela, Luciana, onde a gente vai descobrindo o coração do Pai, descobrindo então qual é o meu papel nesse pedacinho da história. E quem sabe, quando chegarmos na presença de Jesus, Ele vai olhar para nós e dizer: obrigado, Teodoro. Você fez o que eu queria que você fizesse. Obrigado, Silene, porque você me obedeceu. Você fez exatamente o que eu queria que você fizesse. Você influenciou as pessoas que eu queria que você influenciasse. Você impactou pessoas, alunos, colegas de escola, do jeitinho que eu queria. E agora estamos juntos. E agora estamos na presença um do outro para desfrutar de toda a eternidade. Falamos sobre paternidade. Essa é a paternidade de Jesus, que tem um sentido, que tem um propósito. Você não caiu aqui de paraquedas. Deus não está, como alguns dizem, jogando dados com o universo e seja o que Deus quiser. Não. O Senhor Jesus, com seu amor tão grande, cumpre o seu propósito na minha vida e na sua vida. E nós precisamos viver intensamente a presença dele. Nós precisamos viver a plenitude do reino de Deus. E viver essa plenitude, viver a vida abundante que nós lemos na palavra de Deus. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é isso senão uma vida plena? Cumprindo o propósito de Deus nesse pedacinho
reservado para você, Paulo. Esse pedacinho que é só teu, ninguém mexe. É só teu. Descubra o coração do Pai todos os dias. Decida conhecer o coração do Pai todos os dias. Lembre-se dessa sequência. A série de mensagens não são um monte de mensagens jogadas aleatoriamente só para encher linguiça, não. Ela tem um sentido. Então você observa e descobre o coração do Pai em cada uma dessas fases. E daí você chega no final e fala: entendi, Jesus. Eu entendi. E eu quero viver para te adorar. Eu quero viver uma vida que vai glorificar o teu nome. Vai impactar a vida de pessoas. E eu vou viver intensamente. Custe o que custar. Custe o que custar. Leve o tempo que levar. Mas eu vou fazer aquilo que o Senhor me pede. Coloque-se de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer, ó Deus, porque durante esses 5 domingos nós descobrimos particularidades do teu coração. Nós descobrimos, ó Deus, detalhes que compõem o teu coração. Descobrimos um pouquinho mais dessa paternidade de Jesus. Obrigado, meu Deus, por cada ensino, por cada desafio, por cada palavra. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós não estamos desamparados. Obrigado, Senhor Jesus, porque agora entendemos que tudo aquilo que o Senhor está fazendo na história diz respeito a um final contigo. É mais do que um lugar geográfico, mas é a tua presença conosco. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós podemos enxergar isso na tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensina a confiar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensina a olhar para o Senhor e perceber que existe um propósito em todas as coisas. E hoje nós vivenciamos isso. E hoje nós queremos dizer: Senhor, eu quero continuar até o último instante de vida, até o último momento. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está escrevendo. Obrigado, Senhor Jesus, porque tudo isso vem do Senhor. E a gente não está solto aqui à própria sorte, mas estamos guardados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor Jesus, porque a tua voz ecoa no nosso coração. E todo medo se bate em retirada. Todo medo começa a perder força. Obrigado, Senhor, porque assim como os discípulos, nós também somos consolados. E podemos sair daqui hoje, ó Deus, com paz. E a certeza de que não precisamos ter o nosso coração nas turbulências, porque nós cremos em Deus e cremos também em Ti. Obrigado, Jesus. Continua operando nas nossas vidas. Continua fazendo a Tua vontade em nós. Essa é a nossa oração, Pai. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.